A gente está falando de 14 mil médicos residentes de hospitais universitários que devem ficar sem pagamento, né? Queria que o senhor explicasse primeiro a importância desses hospitais universitários para a população brasileira, e aí a segunda pergunta tem mais relação com a economia e tudo mais, mas o senhor tem expectativa, ou acredita que o futuro governo Lula consegue reverter esses cortes? Ou pelo menos uma expectativa sua, né, como especialista? Os hospitais universitários, nós temos, esses hospitais universitários, a grande maioria deles são hospitais públicos. Existem hospitais privados também que têm programas de residência, mas não são muitos. A grande maioria são os hospitais das universidades federais, das universidades estaduais, que cumprem esse papel de formação contínua de médicos e têm residência médica, né? Então, esses hospitais e esses médicos foram fundamentais no atendimento da crise. Primeiro, nós temos que levar em conta que o hospital universitário é um hospital diferenciado, é um hospital que tem uma concentração tecnológica muito maior que a maioria dos outros hospitais. Então, ele é cabeça de sistema, ponta do sistema no atendimento de doenças complexas e doenças raras. Então, nós não conseguiríamos viver sem os hospitais universitários, são fundamentais. E na estrutura de funcionamento dos hospitais universitários estão os médicos residentes. A residência é um processo de aprendizado que acontece em trabalho. É a forma mais importante que existe de aprender, aprender fazendo. Então, os médicos residentes são fundamentais para o funcionamento dos hospitais universitários, que são a cabeça do sistema de atenção à saúde público do Brasil. Pois bem, estes médicos vão ficar sem receber. É uma bolsa, mas é o salário que eles vão deixar de receber neste mês aqui, porque o Ministério não tem dinheiro para pagar, porque todo o dinheiro foi desviado. Então, essa é uma questão crítica, porque esses 14 mil médicos não vão ter como pagar suas contas neste mês. A segunda questão que você pergunta, que é a questão de caráter político, econômico, esta é mais complicada de responder. Eu duvido que, mesmo com a PEC 32 sendo aprovada, né, essa PEC dos cento e tantos bilhões de reais para cobrir as necessidades absolutamente urgentes. Eu acho que tem duas urgências neste país: a fome e a pobreza. O resto a gente vai dar um jeito. Precisa de vacina? Precisa de vacina. Precisa pagar os médicos residentes? Precisa pagar os médicos residentes. Mas nós não podemos deixar a população morrer de fome. Quer dizer, o que esse fascínio está fazendo, além de ter matado 700 mil pessoas com essa doença que nós estamos vivendo, essa crise até agora, ele trouxe de volta a fome. Este ano, o ano passado, nós internamos 2.000 crianças com fome. Internamos. O que é uma criança com fome? É uma criança que tem uma doença chamada desnutrição grave. Ela é internada para fazer o quê? Para tomar que remédio? O remédio que a criança que tem desnutrição grave toma é comida. Ela interna para comer. Então, este governo fez com que nós voltássemos a ter, depois do ano 2000, lá pelo ano 2000, nós internamos as últimas crianças com desnutrição grave. Estamos tendo essas crianças de novo sendo internadas com desnutrição grave. Então, todo cuidado tem que ir para atender a questão da fome e da pobreza extrema. Depois, vamos resolver esses outros problemas também, porque não pode deixar de ter uma estrutura de assistência médica, não pode deixar de ter uma estrutura de educação, não pode deixar de ter uma estrutura de segurança pública, de distribuição da justiça. Tudo é importante. Para este governo, nada é importante. Só é importante manter essa estrutura que atende os sabores das pessoas que têm poder. E é isso que nós estamos assistindo. Agora, para o nosso futuro, nós precisamos dar um jeito em tudo. Essa PEC 32, sendo aprovada, sem mais sacanagens, ela permitirá que a gente consiga dar esse passo. A imprensa, uma parte dos donos do capital desse país está contra isso. Está falando, não, que a taxa de juros, porque não sei o que, não sei quanto. Veja, nós não temos dinheiro para fazer nada.
mas o ano que vem nós vamos pagar 2,7 trilhões de cruzeiros de reais em juros. Quer dizer, o capital financeiro não será abalado. Agora, as pessoas podem passar fome e até morrer de fome, que isto não é problema de um país como este. Num país como este, a fome faz parte, a escravidão faz parte. Será que é isso que a gente quer? Por que está aumentando a criminalidade? Por que está aumentando a violência? Porque as pessoas são violentas naturalmente? O homem é violento naturalmente? Não, não é por causa disso. Porque não tem o que comer. A violência é fruto das desigualdades que nós alimentamos nesse país. Então, tem que cair a ficha em cada cidadão brasileiro. Civilização é o que nós precisamos. E para civilizar, nós precisamos de uma melhor distribuição de renda e precisamos de governos que trabalhem para diminuir a desigualdade. O governo Lula tem e terá um compromisso com isso, mas não vai acontecer no estalar de dedos. Eu acho que nem nos 4 anos nós vamos conseguir recuperar o que nós perdemos nestes 4 anos que passou agora. Porque eu acho que do Fernando Henrique para cá, até do Sarney para cá, houve uma preocupação muito grande com a diminuição da desigualdade no país. Ela só acabou neste governo. Agora, nós temos que conseguir, ao mesmo tempo que nós recuperamos isso, fazer essa discussão com a sociedade. Esses 50% que querem que este governo continue, tem que fazer uma análise, tem que participar dessa discussão, para ver se consegue entender o que nós patrocinamos de 2018 a 2022. Que tipo de país está terminando este ano fatídico de 2022? Nós temos que trazer essa discussão. A população, porque nós dependemos de um sistema democrático, a população vai votar daqui a 2 anos para prefeito, vai votar daqui a 4 anos para eleger outro presidente. Então nós temos que trazer essa discussão, é fundamental. A economia é fruto de uma boa política, e nós não temos tido uma boa política.